Madana Mohana Murari Haribo 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 Haribo. Boa noite, ouvintes da Mundial. Estamos aqui mais uma sexta-feira com o programa Fluir do Oriente Interno, rumo ao despertar da sabedoria da alma. Inicio aqui o programa agradecendo a Deus, o amado Criador, a todas as forças da luz e pela luz, a todos os guardiões, a todas as esferas divinas que estejam amparando a esse processo de evolução que estamos vivendo na Terra. E a cada um dos corações que vibram nessa noite e que estão agora sintonizadas na força da luz e da fé, tanto aqui pelas ondas da Mundial, como pelas vibrações de orações, enfim, de uma gama grande aí de ligação com o alto. Que na força do divino possamos aí ter todas as bênçãos necessárias à nossa vida. Que assim seja. Essa noite, meus amigos, eu reservei para estar conversando com vocês um pouquinho sobre as emoções e as influências na nossa vida. Quando a gente fala de atrair as coisas que nos interessam, a gente já ouviu falar de várias fontes, né? Temos que manter pensamentos positivos. Aí a gente acorda com aquela disposição, porque todos os dias a gente acorda com toda a energia para que aquele seja o melhor dia, né? A gente nunca pensa que ele não vá ser esse dia. A gente pede para que esse dia seja potente, seja poderoso, e aí tudo acontece, né? Fora daquilo que a gente gostaria. Porque não é só o pensamento positivo que nos leva na direção do que a gente precisa. Nós temos como um grande norteador da nossa vida as nossas emoções. Ela, na verdade, ela é uma grande bússola de como que está indo a nossa energia, para onde está indo a nossa vibração. As energias, na verdade, elas nos categorizam, né? A gente tem as energias que são positivas e as que não são tão positivas, que a gente coloca como negativas. As energias, ela tem uma relação direta com a força do nosso desejo. Quando nós temos uma emoção que ela é forte, o nosso desejo também é forte. E o mesmo se aplica quando ela é fraca. O nosso desejo também acaba ficando fraco. Então a gente precisa sempre ver como que está essa nossa bússola. Como você está se direcionando frente àquilo que você quer? Você coloca os pensamentos positivos, mas ao mesmo tempo você está irritado? Você está impaciente? Você está desanimado? As coisas te tiram rapidamente do teu eixo, você fica com raiva. Esses são, na verdade, indicadores que a sua vibração está no negativo. Então, por mais que você coloque o seu mental naquilo que você deseja e coloque-se, né, com essa posição, hoje vai ser o dia, se você tiver com essas vibrações ao seu entorno, você não será feliz naquilo que você está buscando. Aí toda uma gama de insatisfação vai acabar dominando você. Precisamos nos atentar em relação a essas vibrações. Porque quando a gente está com as energias positivas, aí você está alegre, você tem a sua autoconfiança, você tem amor, você vai com entusiasmo para a vida, você tem esperança. Isso se coloca de uma forma otimista, mas é um otimista com certeza de que a coisa realmente vai dar certo, sem grandes fantasias em torno disso. Também com um toque de realidade, isso é importante. Mas as emoções boas, elas nos colocam como permitindo que aquilo que nós desejamos se realize. Já as que são negativas, são exatamente o contrário. Na verdade, a gente se fecha para a energia e aí acaba rejeitando exatamente aquilo que a gente está querendo. Olha que coisa louca, né? Olha como vibração é uma coisa importante. Há uma frase de Einstein que ele disse que nada acontece até que algo se mova. Ou seja, tudo vibra em uma determinada frequência. Tudo é energia. Nós somos energia. E nós somos da fonte da energia essencial,
que é uma energia que é de origem de tudo que é vivo. Tudo que tem na Terra, a vibração, é da energia essencial. Nós, seres humanos, os animais, os cristais, as plantas, enfim, toda a gama, as pedras, né? Não só os cristais, mas também as pedras. Enfim, tudo que está na natureza, ela tem a vibração da essência, dessa energia essencial. Ela está em tudo. E a gente precisa aprender, na verdade, a direcionar melhor as nossas emoções. Isso a gente consegue com alguns gatilhos. Se você, por acaso, está vibrando no negativo, com as suas emoções no negativo, você está entediado, enfim, você pode acionar o teu lado positivo através de alguns mecanismos. A semana passada eu falei um pouco sobre a meditação. Claro que esta é uma das formas, nem todo mundo se adequa à meditação, apesar de que há práticas que você pode fazer se movimentando. Outros, você pode ouvir músicas, as músicas instrumentais, os mantras, enfim, são músicas que colocam a nossa vibração numa outra frequência, nos ajudam nessa passagem, é um gatilho, né? E também um gatilho que você pode ter à mão em qualquer lugar, a sua memória. Que momento foi o momento onde você se sentiu com as suas energias positivas, com a tua emoção positiva, onde você estava vibrando amor, onde você estava vibrando contentamento, quando você estava feliz, quando você estava se sentindo realizado. Na hora que você estiver no seu negativo, aciona essa memória dentro de você e chame essa emoção de novo. Você vai sentindo que a sua frequência vai se alterando naturalmente. Isso é importante, né? Porque nos coloca como, na verdade, os grandes autores da nossa vida. Tudo na nossa vida, todas as nossas experiências, somos nós que criamos. Criamos através da nossa frequência e daquilo que nós atraímos, consciente ou inconsciente. Então, o convite é para colocar vocês, nós, né, que eu também faço parte aí de toda essa gama que também se coloca todos os dias nessa busca, né? Nos colocar nessa posição de escolher aquilo que nós vamos vibrar, escolher aquilo que nós vamos realizar. Porque aí a gente acaba se sentindo pleno. Aí a gente acaba se sentindo ligado a essa energia essencial, que, como eu já disse no programa passado, ele nos coloca numa energia de amor, de doação, de fraternidade. Essa é a nossa essência, né? E quando estamos nessa vibração, a gente tem essa condição verdadeira. Importante colocar esses pontos para vocês, né? Falar um pouquinho também, gente. Eu tenho recebido alguns contatos de dúvidas do meu trabalho, né? Como eu acabo colocando a direção das coisas para um bate-papo mais para energia, é para colocar cada um realmente frente à sua condição de autor da sua própria vida. Para mudar verdadeiramente aquilo que você quer mudar. Porque quando a gente não está feliz, está ali o sinalizador. O que está faltando? O que eu preciso me movimentar? É a vida que está sendo injusta comigo? Ou eu que não estou me abrindo para receber aquilo que peço? São questionamentos, né? E as emoções, eu volto a dizer, não são eles que criam a nossa realidade. Eles são os norteadores, é a bússola, é o que vai mostrar se você está verdadeiramente no caminho que você diz que quer ir. Então, a partir do momento em que você se determina que quer ir para uma direção, examine as suas emoções. Veja como você está se sentindo. Veja prestando atenção, não com um olhar crítico, com um olhar curioso. Se você for com essa direção para você, com este cuidado, aí depois é examinar os pensamentos. Que tipo de pensamentos? Porque os pensamentos criam a nossa realidade. É uma conexão, né? A força mental, ela é poderosa. E a gente tem que fazer o uso desse poder, sendo norteado aí pelas nossas emoções, encaminhando e deixando acontecer. Deixando a vida também responder.
Quando a gente diz que a gente tem uma potencialidade imensa, né? O ser humano pode tudo. E por que às vezes a gente se coloca num lugar que eu não posso? Eu quero, mas eu não posso. Eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, mas comigo não funciona. Funciona com o vizinho, comigo não, né? Mas por que isso acontece? Porque a gente acaba se colocando nesse lugar de não permissão. Então, se você quer saber se você está se permitindo receber as coisas boas da vida, observe as suas emoções. Busque alimentar exatamente as emoções que são positivas e que vão realmente ajudar você a colocar no trilho da sua vida, naquilo que você está querendo, está buscando. Porque somos seres que buscam, né? E isso é importante. No começo das nossas buscas, para quem tem essa sede, busca treinamento, busca curso, busca leituras diversas, não pode saber de um workshop que está lá, né, escrito. Mas aí, com o passar do tempo, o olhar tem que se voltar para si mesmo. Fora tudo que você já assimilou, quantos livros você já não leu? De autoajuda, para melhorar aspectos diversos. O que você faz com essa informação? Está tudo guardado num canto que você não acessa. E não acessa porque não se coloca nesse lugar de acessar. Chega um momento na nossa vida que a busca, ela tem que se voltar para o interno. É como se você virasse o espelho para você mesma e dissesse: agora eu preciso acessar a minha sabedoria. Né? Isso é muito bacana. E o meu trabalho, ele é todo direcionado para a movimentação de energia. Todo o meu enfoque, toda a minha busca pessoal, toda a minha busca no terapêutico é reconectar você com a sua essência. É reconectar você com a sua força. E para isso eu faço uso de alguns mecanismos. Claro que existe aí uma gama muito grande de possibilidades para a gente trabalhar a energia. Mas eu busco unir as que eu tenho mais afinidade, as que eu tenho mais facilidade. E o que eu levo como carro-chefe é a energia do tarô. Mas não somente ela, né? As pessoas vão atrás do tarô mais para descobrir detalhes. Ok, ele conta isso, né? Tem gente que fala que o tarô na verdade, é fofoqueiro. Na verdade, não é fofoqueiro, é a própria energia. O nosso campo guarda todas as informações e o tarô, como um grande oráculo, ele se coloca como um organizador dessas informações. Dentro do atendimento, que é importante eu dizer que ele é presencial, eu atendo no Brooklyn, lá no espaço dos Jornadas da Alma, da amiga Cristina Long, e atendo também por Skype, ok? Já atendi várias pessoas, não só fora da cidade de São Paulo, muitos de São Paulo também, que às vezes não querem se locomover, fora de São Paulo e até de outros países, né? Brasileiros que estão em outras localidades aí do mundo. E nesse atendimento, na verdade, eu foco os conhecimentos em numerologia, muito mais para entender e ajudar você a se situar quais são as energias que você carrega com você, para que você, no seu caminho, consiga aí trilhar e saber como lidar com os seus desafios, principalmente. É importante saber as vibrações que você carrega na sua alma, como você é visto, como você se posiciona frente à vida, quais são as forças ocultas que você carrega, né? Como você lida com os seus desafios, que energia você veio vibrar, enfim, é um grande situador. Partindo daí, nós vamos para o tarô, mas com enfoque terapêutico. Nós vemos, na verdade, 12 campos da sua vida para identificar exatamente aonde está a sua dor, aonde é que você precisa ter a sua atenção. Como o meu trabalho ele é totalmente dirigido pela espiritualidade, eu trabalho com um clã de espíritos que direcionam o trabalho, mesmo antes de você chegar ali no atendimento. Porque quando eu começo já a mexer com a sua numerologia, que aí eu me ligo a você através do seu nome de batismo e a sua data de nascimento, ali já começa uma movimentação para ajudar você a se encontrar. Esse é o ponto principal do trabalho. Aí com o tarô, que tem esse enfoque terapêutico, é para realmente situar você. E a espiritualidade direciona exatamente aquilo que você precisa, para você se reconectar com você.
É preciso um alinhamento de chakras, é você que faz. O alinhamento é importante, é orientado passo a passo, quais são os cristais que você utiliza. Eu gosto muito de ensinar você a lidar com a sua vida, né? Eu não gosto de pessoas que fiquem dependentes, muito pelo contrário, eu gosto mais que as pessoas fiquem independentes, que caminhem com as próprias pernas. Esse é o meu olhar, né? Depois da jogada, onde a gente verifica como é que estão todos os campos da sua vida e aonde estão as amarras que você precisa realmente ter atenção para que esse novelo possa ser desenrolado, nós partimos depois para terapia floral. No atendimento, a primeira receita da terapia floral, ela já está inclusa. E eu trabalho essa terapia floral dentro da radiestesia, que aí eu verifico qual está o nível de energia, o que você está precisando, que gráficos que eu vou potencializar para você. E a própria receita também é trabalhada para que, com você tomando aquelas essências, você consiga, de uma forma sutil, a terapia floral ela trabalha de uma forma sutil, agir na sua vida de uma forma inteligente, mais conectado com você, mais alinhado com aquilo que você é e quer ser, né? A gente tem aí também o que a gente busca, que a gente procura, como a gente gostaria que fosse, né? Eu deixo aqui os meus contatos. Por enquanto, gente, eu estou com foco no WhatsApp. Para quem tem o aplicativo, é o código 11, o número é 984340610. Ou para quem não tem o WhatsApp, eu tenho o e-mail, que é fluirdooriente, tudo junto, @gmail.com. Então, repetindo os contatos, o WhatsApp, que é o 11, o 984340610, ou o e-mail, que é fluirdooriente@gmail.com. Esses contatos, na verdade, é importante vocês acionarem por ali, porque às vezes eu estou em atendimento, não consigo atender o telefonema, às vezes saindo aqui da rádio também não consigo, enfim, aí acaba facilitando a comunicação. E aí eu tiro todas as dúvidas aí que vocês precisam saber mais sobre o próprio atendimento em si. Mas é importante vocês terem aí esse olhar. Quando a gente fala, né? Eu já ouvi muita espiritualidade dizer, vocês têm a capacidade de fazer absolutamente tudo na vida, qualquer coisa, aquilo que você se determinar. Poxa, olha o mundo de possibilidades. Na hora que a gente vai escolher uma profissão, há uma gama imensa. Na hora que a gente vai escolher um curso, há inúmeros. Há uma realidade muito grande de possibilidades. A gente tem que entender aí o que chama a nossa atenção, né? E se direcionar para aquilo que a gente realmente está tendendo a fazer. Te chama atenção? Não fique pensando se aquilo te traz dinheiro, se não traz. O dinheiro ele vem como uma realização daquilo que você faz. Acredite nisso. E o dinheiro também é uma energia. Qual a emoção que você tem em relação ao dinheiro? Né? Você vai com que alegria fazer aí o que você precisa fazer com o dinheiro? Você também distribui uma parte daquilo que você ganha para o teu lazer? Para o teu melhor? Para você realmente se determinar, e se for o caso, ao nadismo? Ou fazer nada? É mais difícil a gente não fazer nada, né? A gente acaba se cobrando. Ainda mais nesse tempo aí, com tanta tensão, né? E tanta atenção, e tanta informação. Na semana passada, eu falei de um ritual para limpeza das nossas emoções, para abertura de novos relacionamentos. Hoje eu postei lá na fanpage do Fluir do Oriente, que é facebook.com/Fluir do Oriente. Ali, eu acabo convidando vocês a tomarem um certo cuidado na hora de realizar. Eu acabei não colocando isso, mas eu vou reforçar lá nos comentários. É importante que você desligue o celular, é importante que você faça num momento onde você não vá ser chamado, você tire o telefone do gancho,
que você reserve um tempo para você fazer o ritual. Tudo que você for fazer para você, dê-se esse tempo. Que seja 5, que seja 10, que seja 15 minutos. Não importa. Você precisa se dar este período. Isso é de suma importância. Porque ali é você com você. E estar com você, tem pessoas que têm medo de estar sozinhas, né? Porque tem que encarar aí uma série de questões. Mas se você começar a prestar atenção nas suas emoções, ver onde elas estão direcionadas para tudo. Está incomodado com aquele assunto? Tenta entender o que você está sentindo. Tenta dar um nome. Nomeie aquilo que você está sentindo. Isso é importante para que você tome consciência daquilo. Porque a partir daí você vai realmente para a força contrária dela. Para poder potencializar o positivo da emoção. Né? Esse é um trabalho muito importante. Então, repetindo aí os meus contatos, é o WhatsApp, que é o 11 98434 0610, ou o e-mail fluirdoriente@gmail.com.br. Eu vou abrir aqui para os ouvintes que quiserem fazer uma pergunta para o tarô. Os telefones da rádio é o 3016 1764, 3016 1765. Repetindo, 3016 1764 ou 3016 1765. Para quem tiver interesse, né, de estar aqui entrando em contato. Mas uma coisa também que eu quero falar para vocês é que quando a gente faz o pedido de alguma coisa, você tem que fazer o pedido, deixe as energias entrarem em ressonância com aquilo que você precisa, e aí você se permita, porque o receber precisa de permissão. Temos alguém na linha, Tomás? Alô, boa noite? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Solange. Oi, Solange, tudo bem com você? Tudo. Fala, minha linda. O que você quer saber? Eu tenho, assim, uma dúvida. Claro. É assim, eu tenho possibilidade de firmar meu casamento até o final desse ano? Pera aí, então vamos lá. Só um minuto. Solange, Oi. as coisas estão um pouco enroladas, né? Então, Principalmente com você está meio perdida. E detalhe, você está entrando num lugar de certa tristeza profunda. Você precisa tomar cuidado com as suas emoções. Elas não estão favorecendo, certo. tá? Você realmente está bastante desconfiada, está desgastada. E a relação, ela tem uma tendência, sim, para se resolver, mas você vai precisar se trabalhar. Trabalhar a sua própria energia. Porque as coisas estão confusas nessa relação. Da minha parte ou da parte dele? Mais da sua parte. Mais da minha parte. Mais da sua parte. Porque, na verdade, quando eu jogo aqui, eu jogo com foco em você, né? E você realmente está precisando tomar aí ter um pouco mais de paciência com você. É porque às vezes eu penso assim, não é pra hoje. Eu quero, não sei se é porque eu não quero pra agora, eu quero pra já. É nesse sentido. Então, minha flor, tem um pouquinho... É por isso que eu falei da paciência. Não serve ontem, tem que ser agora. Tem um pouquinho de paciência. Amada, eu vou fazer o seguinte. Como eu tô com o tempo curto aqui, eu vou pedir. Liga lá no espaço, agenda comigo, que a gente tem aí um período grande. Meu atendimento são 90 minutos contigo, tá bom? Tá, quanto que é? Ô, minha flor, não posso falar valor no ar, tá bom? Tá, eu posso anotar o telefone? Pode. O WhatsApp é o 9... Só um É o minutinho. 11, né? 984340610. Tá bom? Tá joia. Obrigada, minha flor. Um Obrigada beijo. a você, tchau. Até, tchau. Temos mais alguém na linha? Alô, Alô, quem fala? Ronald. Oi, desculpe. Ronald. Oi, Ronald, tudo bem com você? Ótimo, graças a Deus. Maravilha. O que você gostaria de saber, Ronald? Então, eu tô com um processo na justiça, Ah, já vem se arrastando por um tempo aí. Eu queria saber se esse processo tem
uma perspectiva de sair esse ano. Opa, vamos dar uma olhadinha nisso, né, Ronald? Ronald, Oi? tem perspectiva sim. Ótimo. Tem, você se firma aí com a força de Xangô. Isso, da Xangô pedindo equilíbrio, não peça justiça não. Peça a força de equilíbrio, Certo. acenda uma vela marrom para ele, Certo, entregue uma flor bonita que você goste. certo. E peça ali a ancoragem para que saia logo esse teu processo. Você está muito desgastado com isso, porque isso está se arrastando há um certo tempo. Bastante tempo. Isso está desgastando muito você. Isso. Mas busque o seu equilíbrio para as coisas fluírem. Às vezes, as nossas próprias emoções atrapalham a gente conquistar o que precisa, Ronald. Tá certo. A gente, antes de atrair, a gente afasta. Olha que tranqueira de coisa, né? Não vou deixar isso acontecer. Não. Seja aí dentro de o tudo agente da sua vida, tá certo? Tá certo. Gratidão. Imagina, que agradeço. Beijo grande. Até mais. Tchau. Acabou o programa? Acabou o programa, gente. Olha, eu queria agradecer aqui a audiência e convidar vocês, né, para vir tomar um café comigo lá no espaço da Cristina Long, né, Jornadas da Alma. Os agendamentos são pelo WhatsApp, que é o 11 98434 0610, ou o e-mail, que é fluirdooriente@gmail.com.br. Agradeço a audiência, uma linda semana, conto com vocês na próxima sexta-feira. Paz, amor, luz, curas e prosperidades. Namastê. Madana Mohana Murari Haribo 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 Haribo